Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável e hoje eu estou com o psicólogo Robert Metrin. Ele que tem um site também que é o www.psicologorobert.com.br e vamos falar um pouco sobre mídias sociais, relacionamento. Tudo bom, Robert? Tudo bem, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, bom dia, não sei que hora que vai passar. Me fala um pouco sobre essa relação, né, entre as mídias sociais e as pessoas. Bom, não existe uma relação verdadeira entre as mídias sociais e as pessoas que a gente possa fundamentar. Existem pessoas que aderem às mídias sociais. Ah, mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Tem pessoas que eu vejo que parecem ser apaixonados pelo WhatsApp. Isso, são altamente aderidos às mídias sociais. Seja WhatsApp, seja Facebook, seja Instagram, Snapchat. Tem uma série muito grande hoje de recursos dentro das mídias sociais por onde as pessoas podem se comunicar. E isso não acarreta problema nenhum, e na verdade não é nenhum pecado. As mídias sociais podem ser bem utilizadas. Sim. Né? E nós vemos vários exemplos aí positivos do uso da mídia social. O problema não são as mídias, é o que as pessoas fazem com as mídias. Eu costumo argumentar que uma das invenções mais fantásticas que existiram foram os talheres, né? A faca e o garfo. Sim. Que possibilitou que houvesse um trejeito social de se alimentar. E em nada isso era perigoso, a não ser quando resolveram usar como um instrumento. Sim. Então a faca em si nada causa de perturbação social. O mau uso dela é que sim. As redes sociais causam o mesmo impacto. Né? Então as pessoas elas aderem à rede social e perdem o controle sobre isso. E acabam vivendo uma vida bastante fantasiosa. Uma vida quase de escravidão às vezes, né? A pessoa Sim. acorda, já pega a mídia social, antes mesmo de escovar o dente. Antes de qualquer coisa, antes de dar bom dia ao seu companheiro, sua companheira, já estão olhando a mídia social, já estão querendo colocar uma foto. Né? Eu costumo passear na praia de manhã, então eu vejo as pessoas que em vez de aproveitarem a praia, em vez de aproveitarem aquele momento, aquele sol, estão lá fazendo as suas fotos, né? Postando quase que imediatamente, que dá para ver que já estão procurando alguma coisa na rede ali para postar, e esquecem de viver aquele momento. Então o que acontece hoje com as redes sociais é que as pessoas estão deixando de viver. Né? Elas estão tentando mais parecer que vivem, então querem mostrar uma maneira fantástica de ser felizes. Muitas das fotos que a gente vê hoje em mídia social, elas foram altamente trabalhadas, né? Elas não foram tiradas voluntariamente, não foi num momento de alegria, e às vezes o momento de alegria só é produzido para aquela foto. Né? E engraçado também, que eu já vi uma vez um colega respondendo uma mensagem no WhatsApp e colocou aquele famoso kkkkkk e ele estava extremamente sério, colocando, ou seja, a pessoa incongruente, aquele momento de, né, ele não estava rindo, não estava alegre, talvez ele achou interessante, mas botou aquele kkk gigantesco, né? É verdade, inclusive quando se juntam grupos de amigos, grupo em aniversário ou qualquer coisa assim, você vê que a foto, o sorriso da foto é bastante instantâneo. Isso. Né? Então se reúnem, todos abrem o seu sorriso, quando o flash apaga, o sorriso acaba. Isso. E as pessoas voltam ali a conduzir a sua vida da maneira que estavam conduzindo. Então, o grande problema que a gente vê hoje na psicologia da rede social não é a rede social. A rede social é um instrumento fabuloso, fantástico, é uma das grandes invenções do final do século XX e do século XXI. Nós vamos ter que conviver com isso. Não tem volta, não é como o fax, né, que acabou e começou outra coisa, a rede social vai continuar. O grande problema é o que nós estamos fazendo com isso, o que as famílias estão fazendo com isso, a relutância de algumas famílias mais arcaicas em aderir à rede social, Sim. em instruir o uso da rede social adequadamente. Então as crianças hoje de 10, 12 anos, elas não conhecem outra vida. Né? Nasceram com isso, vão viver com isso, vão conviver com isso, a escola exige isso. Eu vejo as minhas pequenas lá em casa, né? As lições, as pesquisas são todas através de internet e não há como abrir mão mais disso. As enciclopédias, elas estão nas bibliotecas, ninguém mais vai consultar. Os livros, algumas pessoas já nem sabem mais para que existem. Né? Mas as redes sociais não, a internet de forma geral não. Então o que precisa é as famílias e a sociedade de forma geral se ambientar a rede social assim como se ambientou os talheres, Sim. assim como se ambientou a roda, assim como se ambientou o fogo. Né? Nós é que temos que descobrir uma maneira de fazer isso se tornar eficiente
e não uma patologia. Perfeito. Então, quando é que isso se transforma numa patologia? Quando você perde o controle. Vício é aquilo que você perde o controle. Então, você pode tomar uma taça de vinho todo dia, mas se você estiver tomando um barril de vinho todo dia, você já perdeu o controle. Né? Então, todas as coisas são assim. O grande problema da rede social hoje é o vício. São as crianças, os jovens que já não interagem mais com outros jovens, que não interagem mais com a sua família, ficam aprisionados, e aprisionado é o termo certo, dentro dos seus quartos, enclausurados dentro dos seus espaços, né? Já não conseguem mais saber como é que funciona a relação entre duas pessoas, e nós somos seres sociais. Os seres humanos são seres sociais, têm cérebro para isso. O que acontece é que essa parte do cérebro que é utilizada para a socialização está sendo suprimida. Então as redes sociais hoje causam um cansaço muito grande, porque existe uma necessidade de provar que você tem uma vida saudável, que você tem uma vida feliz. E na maioria das vezes essa vida saudável e feliz é um fake, não existe. Foi proporcionada por um momento estanque qualquer, produzida para aquilo. Um corte. Um corte na vida, uma fotografia literalmente, um recorte exagerado de uma manifestação pacífica, feliz, saudável, que a gente sabe que não existe na vida real. O que nós precisamos então é a disciplinação disso. É trazer os nossos jovens, nossos adolescentes, e nós que já temos mais idade, aderirmos a isso e podemos nos treinar a utilização dessa rede social para um bem maior. Porque eu tenho amigos, eu sou curitibano, eu não sou soteropolitano. Eu tenho amigos em Curitiba, eu tenho amigos em Londrina, eu tenho amigos em Porto Alegre, eu tenho amigos no Amazonas. E é claro que antigamente ficaria muito mais difícil. Eu ia ter que usar o correio, mandar uma carta e esperar mais ou menos 60 dias para receber uma resposta, que hoje é imediata. Eu passo um WhatsApp e recebo o retorno. Exatamente. Mas e os meus amigos daqui? Né? Esses aqui também eu vou abolir a relação com eles, vou começar a tratar só com o WhatsApp. Quando é que eu vou encontrar? Como é que eu vou saber como é que estão? Como é que eu vou fazer essa relação olho no olho? Isso é que é o grande problema de hoje. Então, precisamos nos adaptar a fazer bom uso da rede social, como a gente fez bom uso da faca para cortar as coisas que a gente precisava comer. Uma situação interessante é que eu, na minha adolescência, pré-adolescência, você deve ter sofrido o mesmo, a gente namorar, paquerar é um sofrimento, né? Para ir ali você suava, olhava a menina, ia chamar, aquele desespero. Hoje os meninos, as meninas trocam com muita facilidade, né? Por meio de aplicativos, por meio do celular, informações. Então, eu não sou especialista como você, por isso que eu tenho a minha dúvida. A frustração, né? A relação frustração. Eu acho que o instrumento celular, aplicativo, ele quase... ele coloca uma cortina de fumaça na frustração. Porque uma coisa é você chegar à pessoa e ter aquele embate. Outra coisa é pro celular, não deu ali, estou indo em outro, estou pesquisando. Né? Vemos hoje muitos jovens... Essa relação amorosa que eu estou querendo puxar. Não existe essa relação amorosa pela rede social, né? Porque, primeiro, ela é impossível. Ela demanda uma utilização de outros sensores biológicos, físicos, que a rede social não permite, desse ponto de vista que a gente está colocando. A outra coisa é que fica tudo muito fácil. Essa cortina de fumaça que é colocada, ela é muito cor-de-rosa, ela é muito bonita, né? A realidade é um pouco diferente. Então, o que eu tenho visto, inclusive em consultório, jovens que fazem todo esse movimento, mas que na hora do vamos ver, não conseguem. Então, ele não consegue encontrar aquela menina que ele paquerou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou por qualquer outro caminho desse aí que alguns a gente até desconhece, né? Na hora do vamos ver, a timidez fala mais alto. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai se isolando cada vez mais. Então uma pessoa que tem 1.500 amigos no Facebook, mas não tem nenhum na vida real. Isso causa uma angústia, uma frustração muito grande, deixa uma sensação de vazio enorme. A pessoa não aprende a lidar com as dificuldades do encontro com o outro, portanto não vai estar habilitado para participar de atividades escolares, para participar das atividades relacionadas a trabalho no futuro. Então hoje nós vemos assim, uma grande quantidade de jovens que não está capacitado para trabalhar, não porque não saiba desenvolver uma atividade, porque não sabe desenvolver a atividade do relacionamento. Então não consegue mais ter a sua postura afetiva adequada, porque o meio eletrônico, a internet, todo esse fabuloso e fantástico instrumental que a gente tem,
não permite que se construa mais isso. Uma relação mais íntima. A relação não existe. Então, para algumas pessoas chegar a fazer esse contato que nós os dois estamos fazendo aqui, é impossível. Ela não vai sair de casa, ela vai ficar pensando como é que eu vou fazer. É que é um aprendizado que só se aprende com a socialização, né? Sim. Então, hoje as redes sociais elas devem ser utilizadas, mas também deve ser estimulado todo tipo de contato humano. Muito bom. Né? Humano. Ele tem que ser estimulado, ele tem que ser proporcionado. Onde? A princípio dentro de casa, que é o grande laboratório. Nós não temos um outro laboratório melhor do que a nossa casa para viver as relações afetivas. O que está acontecendo dentro das casas? As pessoas não estão conseguindo mais nem comer, almoçar ou jantar juntos. A alimentação não é feita mais juntos. Os jovens estão todos isolados, cada quarto tem a sua televisão, cada quarto tem o seu ramo de internet. Todos ali se comunicam, inclusive dentro da própria casa, por esta rede, na maioria das vezes. Como é que essas pessoas vão se relacionar com outras pessoas no mundo de fora? Quando chega a frustração, chega a necessidade dos aditivos. Né? Então nós vemos muita gente hoje envolvida com a rede social de forma muito profunda, que quando tem que ir para a vida real, precisa de um aditivo. Ou é uma bebida, ou é uma droga, ou é alguma coisa nesse sentido, para criar aquilo que se chama de coragem. Porque o aditivo, de alguma maneira, cria também um mundo alternativo. Muito parecido com o mundo alternativo que a internet proporciona hoje. Então, usar a internet, usar o Facebook, né, usar uma droga, pode trazer o mesmo resultado. Inclusive, em termos biológicos, isso já está quase comprovado. O Facebook hoje já é estudado como agente causador de depressão. Por quê? Porque a vida do outro é sempre bonita, é maravilhosa, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é belo, todo mundo tem carro bacana, todo mundo tem namorado legal, tem aquela menininha. Só eu que não. Né? Então eu começo a fazer o quê? Criar uma alternativa. Eu também começo a produzir as minhas fotos e a minha vida alternativa para divulgar dentro da rede. E essa vida alternativa, ela começa depois de algum tempo, que foi produzida como uma mentira, ela começa a transformar numa verdade. E daí eu tenho uma vida alternativa virtual. O que eu vou fazer ali fora quando o pessoal me encontrar? Como é que eu vou ter cara de encontrar o mundo real? Então eu começo cada vez a sair menos. Até que isso aí cause uma perturbação tão grande que vire uma patologia que precisa daí de um tratamento. Então, o que nós precisamos tratar, na verdade, é dos excessos. A rede social é legal, então tá, 1 hora por dia. 1h30 por dia. Deixa eu perguntar, como seria o melhor mecanismo? O mecanismo é esse, que as famílias se organizassem para permitir que os seus filhos, adolescentes, jovens ou crianças, tenham esse espaço, porque é impossível não viver mais nele. Se o jovem ou adolescente não viver nesse espaço virtual, ele não vive mais em lugar nenhum, porque todos vão viver. E os jovens, eles querem se agrupar, eles querem participar, né? Eles querem ter a sensação de pertença. Essa sensação de pertença são os grupos a que ele pertence. Agora, é preciso que a família também organize e instrumente isso. Que a hora, por exemplo, das refeições, não tenha celular na mesa. E que todos participem. Que existam horas de debate, que existam horas de brincadeiras, que existem saídas ao parque, à praia, a qualquer lugar, que se faça junto. E se o jovem, adolescente, a criança tiver essa opção, não se sente acuado. O problema é as famílias estão acuando. Ou estão liberando tudo, ou estão tentando não liberar nada. Qualquer animal acuado vai ficar agressivo. Então nós vemos uma grande quantidade de adolescentes hoje agressivos, principalmente com a família. Por quê? Porque a família está desagregando ele. Ele precisa continuar agregado. Então ele vai fazer aonde o refúgio dele? Na escola. Então, em vez de ele estar estudando, ele está na rede. Se ele vai para o intervalo, em vez de ele estar se relacionando com seus colegas, ele está na rede. E quando chega em casa, ele burla o próprio sistema, porque o pai e a mãe estão trabalhando, ele vai para a rede. Né? Depois, quando a família vai dar conta do que está acontecendo, não tem mais controle. Aí precisa de apoio terapêutico, de apoio médico, apoio às vezes até medicamentoso. Já existem drogas hoje para controlar a ansiedade derivada dessa prática social que tem se tornado hoje uma patologia. E aqui no Brasil, as redes sociais são fortes, né? Muito. Sempre o Brasil ele fica girando em segundo, às vezes vai para primeiro, volta para segundo. Né? Característica do povo brasileiro? O povo brasileiro hoje tem acesso irrestrito a uma quantidade muito grande de informação. O povo brasileiro, inclusive assim, as classes ascendentes tinham como mecanismo de status ter o seu celular, seu smartphone, etc. e tal.
a tecnologia evoluiu a ponto de hoje você poder usar o teu smartphone em qualquer lugar. Nós temos 3G, 4G, daqui a pouco já vai chegar ao 5G, com acesso de informação muito fácil. O Brasil é um país emergente, então seria natural que dentro dessa emergência social, os instrumentos que possibilitassem alguma forma de status também viessem juntos. Então o Brasil hoje é um dos países no mundo que mais tem acesso. Nós perdemos ainda para os Estados Unidos, perdemos para o Japão, né? O Canadá ainda está um pouquinho na frente, mas dos países emergentes, sem dúvida nenhuma, é aqui que a coisa acontece. Então o Brasil é um reduto de acontecimentos assim inovadores, muito fortes, mas infelizmente nós temos uma cultura e uma filosofia de vida que não permite que isso seja totalmente saudável, né? Então tudo que acontece no Brasil, de alguma maneira, mais ou menos como o pêndulo de Foucault, né? De alguma maneira ele vai para um lado só do pêndulo até que ele volte, até que ele se organize e leva um tempo. Só que nesse tempo de reorganização, nós vemos um sofrimento daí causado pelas patologias decorrentes dessa polarização que aconteceu. Então no Brasil não seria diferente, o México sofre mais ou menos do mesmo problema, agora tomado por outros problemas que aconteceram essa semana, com o terremoto, etc. Mas também em termos de rede social, em termos de organização social, ele é muito parecido com o Brasil. E nós vemos então que as pessoas acabam criando gerações de patologia. Então a geração de agora, né, vai levar um tempo para conseguir trazer esse pêndulo para o centro, e nós vamos passar então por uma outra transformação um pouquinho mais para frente, como foi sair do telefone com fio para o telefone sem fio, que é o telefone celular. Ok, muito boa a conversa hoje aqui. E eu gostaria de saber se uma dica do Cezinha, para levar para as famílias. Dica do Cezinha, nós vivemos num momento de angústia e ansiedade, né? Basicamente é isso que a gente vive, além da depressão. Então a dica do Cezinha é a seguinte: angústia é quando você desloca a tua mente do presente para o passado e deixa o teu corpo no presente. A ansiedade é quando você desloca a tua mente do presente para o futuro e deixa o seu corpo no presente. Então pessoas que estão vivendo quadros de angústia e de ansiedade têm que voltar para o corpo, né? Não no sentido espiritual da palavra, mas voltar a sua mente para o corpo, viver as suas ações no presente, resolver os seus problemas e fazer bons contatos. Isso aí, basicamente, quase inibe a possibilidade de que a pessoa tenha que tomar medicamento, fazer trabalhos terapêuticos de apoio muito profundo e vai ter uma vida saudável. Então, se você está sentindo angústia, pergunte: o que eu deixei para trás mal resolvido? E resolva. Se você está sentindo ansiedade, pergunte: onde é que eu estou me projetando no futuro que não existe? E volte para o presente e não se preocupe, se ocupe. Se ocupe do presente, né? E assim você vai viver saudavelmente. Robert, muito obrigado pela fala, né? Pela orientação que a gente está precisando no mundo de hoje, né? Tão dinâmico, tão rápido, muito, né? E vamos para o próximo programa, Papo Saudável. Até semana que vem. Saúde e paz.